Se você está aqui, é porque não tem um problema de renda, tem um problema de controle. Não importa quanto dinheiro entre na sua vida, se você não souber administrá-lo, ele sempre desaparecerá. E se você não aprender a controlar seus gastos, nenhum aumento salarial, nenhum negócio e nenhuma oportunidade financeira serão suficientes para lhe dar tranquilidade. Hoje você está aqui porque, no fundo, sabe que algo precisa mudar. Você sabe que o dinheiro entra, mas não fica. Você sabe que trabalha duro, mas não avança. E essa sensação de esforço sem progresso é uma das mais frustrantes que um ser humano pode experimentar. Agora, quero que você entenda isso com absoluta clareza. As pessoas financeiramente bem-sucedidas não são mais inteligentes do que você, não têm mais sorte do que você e, em muitos casos, não ganham muito mais do que você. A diferença fundamental é que elas aprenderam a fazer algo que a maioria nunca aprende: controlar seus gastos antes de tentar aumentar sua renda, porque o verdadeiro poder financeiro não começa ganhando mais, começa gastando melhor. E esse princípio, embora simples, é o que separa aqueles que vivem com estresse constante daqueles que vivem com calma, clareza e controle. Pense por um momento em como você toma decisões financeiras ao longo do dia. Um café aqui, uma compra impulsiva ali, uma assinatura que você não usa, um gasto pequeno que você não registra. Nada parece grave separadamente, mas quando você soma tudo no final do mês, você se pergunta para onde foi o dinheiro. E essa pergunta revela algo profundo. Quando você não decide conscientemente como gastar, você decide inconscientemente perder o controle. O dinheiro, como qualquer recurso valioso, precisa de direção. Se você não lhe der, ele simplesmente seguirá na direção mais fácil. O hábito, a comodidade e a impulsividade. Quero que você adote uma nova forma de pensar. A partir de hoje, comece a se ver como o diretor-geral da sua vida financeira. Você não é vítima do sistema, do salário, do custo de vida, nem da economia. Você é o responsável ao final por cada centavo que entra e cada centavo que sai. E assumir essa responsabilidade não é um fardo, é uma libertação. Porque no momento em que você aceita que tem o controle, você também aceita que tem o poder de mudar tudo. A maioria das pessoas vive financeiramente à deriva. Você gasta primeiro e espera que sobre algo depois. Você vai fazer o contrário. Você vai se tornar uma pessoa disciplinada, estratégica e consciente. Porque a disciplina financeira não é privação, é direção. Não se trata de deixar de aproveitar a vida. Trata-se de aproveitá-la sem culpa, sem medo e sem ansiedade. O controle dos gastos não é um castigo, é uma declaração de respeito ao seu futuro. Deixe-me dizer algo que pode mudar a maneira como você se vê para sempre. Cada real que você gasta é um voto no tipo de vida que você está construindo. Quando você gasta sem pensar, você vota na improvisação. Quando você gasta conscientemente, você vota na estabilidade, na liberdade e no crescimento. E a boa notícia é que você não precisa de grandes conhecimentos financeiros para começar. A única coisa que você precisa é de decisão. A decisão de obrigar-se a controlar seus gastos, mesmo quando não tiver vontade, mesmo quando for desconfortável, mesmo quando ninguém mais estiver fazendo isso. Porque aqui está a realidade que poucos lhe dizem. O autocontrole financeiro é uma habilidade que pode ser treinada, não é um traço de personalidade. Você não nasceu ruim com dinheiro, simplesmente nunca lhe ensinaram a gerenciá-lo e hoje você está prestes a aprender isso. À medida que você avança, você descobrirá que cada pequeno ato de controle fortalece seu caráter, aumenta sua confiança e lhe devolve uma sensação de domínio pessoal que se reflete em todas as áreas da sua vida. Neste vídeo, vou guiá-lo passo a passo para que você entenda por que controlar seus gastos é a base de toda riqueza duradoura. Vou mostrar como mudar sua relação com o dinheiro. Vou mostrar como pensar como uma pessoa financeiramente forte e como implementar um sistema simples que funcione na vida real, não na teoria. Você não precisa de força de vontade infinita, precisa de estrutura. Não precisa de motivação constante, precisa de clareza. E quero que lembre disso enquanto avançamos. Você não está aqui para testar se isso funciona. Você está aqui para fazer funcionar. Porque quando você se obriga a controlar seus gastos, você não apenas melhora suas finanças, você se torna uma versão mais disciplinada, consciente e poderosa de si mesmo. Não precisa de motivação constante, precisa de clareza. E quero que lembre disso enquanto avançamos. Você não está aqui para testar se isso funciona. Você está aqui para fazer funcionar. Porque quando você se obriga a controlar seus gastos, você não apenas melhora suas finanças,
finanças, você se torna uma versão mais disciplinada, consciente e poderosa de si mesmo. Para controlar seus gastos de forma definitiva, primeiro você deve entender uma verdade fundamental sobre a mente humana. As pessoas não gastam dinheiro por lógica, elas gastam dinheiro por emoção. A maioria das decisões financeiras não são tomadas com uma calculadora na mão, mas sim com uma sensação no peito, tédio, ansiedade, recompensa, estresse e comparação social. O dinheiro se torna uma válvula emocional e enquanto você não reconhecer isso, continuará perdendo o controle sem perceber. O verdadeiro inimigo da sua estabilidade financeira não é o preço das coisas, é a falta de consciência no momento de decidir. Pense nisso por um instante. Cada vez que você gasta sem planejar, está tentando resolver um problema interno com uma solução externa. Você diz a si mesmo, eu mereço, não é tão caro, depois eu me organizo. E esse depois quase nunca chega. A pessoa financeiramente forte não elimina as emoções, aprende a controlá-las, aprende a fazer uma pausa, a pensar, a avaliar. E essa pausa, embora breve, marca a diferença entre uma vida de escassez constante e uma vida de controle progressivo. É aqui que você deve mudar sua identidade. Não se trata apenas de fazer um orçamento. Trata-se de começar a pensar como alguém que protege seu dinheiro, como protege seu tempo e sua energia. Porque seu dinheiro é tempo de vida acumulado. Cada gasto desnecessário é tempo que você deu de presente e que não pode recuperar. Quando você começa a ver o dinheiro dessa perspectiva, algo muda dentro de você. Você deixa de gastar por impulso e começa a gastar com intenção. Um dos erros mais caros que as pessoas cometem é acreditar que controlar gastos significa deixar de gastar. Não é assim. Controlar gastar significa decidir com antecedência. Significa que você diz ao dinheiro para onde ir, em vez de se perguntar depois para onde ele foi. A liberdade financeira não nasce da desordem, nasce da ordem escolhida conscientemente. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais cedo começará a avançar. Agora, quero que observe sua realidade com brutal honestidade. Não se julgue, não se desculpe. Simplesmente observe quantas despesas você tem que não o aproximam de nenhuma meta clara. Quantos pagamentos automáticos saem da sua conta sem que você os revise. Quantas pequenas compras se acumulam até se tornarem um grande gasto mensal. Estas não são perguntas para se sentir culpado, são perguntas para recuperar o poder. O que é medido é controlado e o que é controlado melhora. As pessoas que nunca progridem financeiramente costumam dizer, quando ganhar mais vou me organizar. Mas as pessoas bem-sucedidas fazem o contrário. Elas se organizam primeiro e depois ganham mais. Porque o controle cria espaço. Espaço mental, espaço financeiro, espaço para oportunidades. Quando seus gastos estão sob controle, sua mente se acalma. E quando sua mente se acalma, você começa a tomar melhores decisões. Não apenas com o dinheiro, mas com sua vida em geral. Deixe-me compartilhar com você uma ideia fundamental. Você não precisa controlar todos os seus gastos para começar. Você precisa controlar os mais importantes. Moradia, transporte, alimentação, dívidas e estilo de vida. Se você dominar essas 5 áreas, o resto se encaixa facilmente. A maioria das pessoas tenta controlar o pequeno sem revisar o grande e por isso ficam frustradas. Você vai fazer o contrário. Você vai atacar primeiro os grandes drenos financeiros. Aqui entra o conceito de gasto consciente. Cada real que sai deve cumprir pelo menos uma dessas 3 funções. Protege você, faz você crescer ou lhe dá um prazer genuíno e planejado. Se não cumprir nenhuma delas, é um gasto que você deve questionar. Esse filtro simples, aplicado com constância, pode transformar sua economia em poucos meses. Não porque você se torne mesquinho, mas porque se torna estratégico, e quero que você entenda algo ainda mais profundo. O controle dos gastos é um ato de respeito próprio. É dizer a si mesmo, meu futuro é importante. Cada vez que você decide não gastar impulsivamente, você está treinando seu caráter, fortalecendo sua identidade, demonstrando que não precisa de gratificação imediata para se sentir bem. E essa característica, a capacidade de adiar a recompensa, é um dos indicadores mais claros de sucesso a longo prazo. À medida que você avança nesse processo, você notará algo interessante. Você não só terá mais dinheiro disponível, mas também se sentirá mais tranquilo, dormirá melhor, pensará com mais clareza. Porque o caos financeiro gera ruído mental e a ordem financeira gera paz. E essa paz não tem preço. É a base sobre a qual todas as outras metas são construídas. Investimento, poupança, crescimento e liberdade. Na próxima parte, vou levá-lo ao terreno prático. Vou mostrar-lhe como começar a controlar os seus gastos de forma simples, realista e sustentável.
sem aplicações complicadas nem sistemas impossíveis de manter. Um método que qualquer pessoa disciplinada pode aplicar, mesmo que nunca o tenha feito antes. Agora chegamos ao ponto em que a maioria das pessoas falha, não por falta de inteligência, mas por falta de estrutura. É aqui que você transforma uma boa intenção em um hábito sólido. Porque deixe-me dizer uma coisa com toda a clareza, sem um sistema simples, o autocontrole não dura. Você pode estar motivado hoje, inspirado amanhã e determinado esta semana, mas se não tiver um método claro, voltará aos velhos hábitos. A disciplina financeira não depende de força de vontade, mas de processos bem elaborados. O primeiro passo prático é aceitar que todos os gastos devem ser visíveis. O dinheiro que você não vê é o dinheiro que se perde. Não importa se você usa um caderno, uma planilha ou um aplicativo básico. O importante não é a ferramenta, mas o compromisso de registrar tudo. Nos próximos 30 dias, cada gasto, sem exceção, deve ser anotado, não para punir você, mas para revelar a verdade. A clareza sempre precede a mudança, e você ficará surpreso ao descobrir quanto dinheiro é gasto em coisas que nem sequer se lembra de ter comprado. À medida que você registra seus gastos, vai perceber padrões, gastos repetidos, compras por impulso e decisões automáticas. E aqui entra em cena um princípio fundamental do controle financeiro. Não tente mudar tudo de uma vez. Escolha apenas um ponto de fuga importante e corrija-o. Talvez seja comer fora com muita frequência. Talvez sejam assinaturas desnecessárias. Talvez seja o uso descontrolado de cartões. Quando você corrige um único ponto de fuga, libera fluxo de dinheiro imediatamente. O segundo passo é definir limites claros antes de gastar. Não depois, mas antes. É o que chamamos de pré-decisão. Decidir com a cabeça fria para não improvisar com a emoção à flor da pele. Estabeleça valores máximos para as principais categorias: alimentação, transporte, lazer e despesas pessoais. Não precisam ser perfeitos, apenas realistas. O objetivo não é sufocá-lo, é recuperar o controle. Um limite claro elimina a negociação interna constante que esgota sua energia mental. É aqui que muitas pessoas resistem, dizendo: não quero me sentir limitado. Mas observe este paradoxo. A falta de limites é o que o mantém preso. Limites financeiros bem elaborados não tiram sua liberdade, eles a devolvem. Porque quando você sabe quanto pode gastar sem culpa, aproveita mais e se preocupa menos. A ordem elimina a ansiedade, e a ansiedade é o custo oculto da desordem financeira. O terceiro passo é pagar a si mesmo primeiro. Esse princípio é antigo, comprovado e poderoso. Antes de gastar em qualquer outra coisa, separe uma porcentagem fixa para você. Poupança, fundo de emergência ou investimento. Não importa se é pouco no início, o que importa é o hábito. Quando você se paga primeiro, você envia uma mensagem clara à sua mente: meu futuro é uma prioridade. E o dinheiro se organiza em torno dessa decisão. Agora, quero que você adote uma regra que transforma completamente o controle dos gastos. A regra das 24 horas. Toda compra não essencial deve esperar pelo menos um dia. Esse simples intervalo de tempo elimina a maioria dos gastos impulsivos. O que parecia urgente hoje, amanhã perde intensidade. E se depois de 24 horas você ainda quiser isso se encaixar no seu plano, então compre sem culpa. Essa regra não te priva, ela te protege. Outro elemento-chave é separar o dinheiro por funções. Não misture tudo. Quando o dinheiro está misturado, ele se dilui. Quando está alocado, ele é respeitado. Contas separadas, planilhas ou categorias claras. Cada centavo tem uma missão. E quando o dinheiro tem um propósito, ele deixa de ser um problema e se torna uma ferramenta. A organização externa cria ordem interna. Quero que você entenda algo importante. Controlar seus gastos não significa viver na escassez. Significa viver com intenção. Significa dizer sim ao que realmente importa e não ao que o afasta de seus objetivos. E cada vez que você diz não a um gasto desnecessário, está dizendo sim à sua tranquilidade futura. Essa é uma decisão de adulto consciente, não de sacrifício. À medida que você aplica esse sistema, algo interessante acontece. Você começa a sentir orgulho, confiança e domínio pessoal, porque você não reage mais. Você decide. Você não se pergunta mais se o dinheiro vai dar. Você sabe exatamente onde ele está e para onde vai. E esse controle se torna viciante no melhor sentido. Isso o impulsiona a melhorar ainda mais, a otimizar, a crescer. Chegados a este ponto, você já entende algo fundamental. O controle de gastos não é um evento isolado. É um sistema de vida e, como todo sistema eficaz, deve ser simples, repetível e sustentável.
Se for complicado, você vai abandoná-lo. Se for rígido, você vai sabotá-lo. Por isso, agora vamos transformar tudo o que aprendemos em um plano claro que você possa aplicar mesmo nos dias em que não tiver motivação. Porque o sucesso financeiro não depende de como você se sente, depende do que você faz de forma constante. O primeiro elemento desse plano é a clareza mensal absoluta. Antes do início de cada mês, sente-se consigo mesmo e defina 3 coisas. Quanto dinheiro entra, quanto dinheiro deve sair e quanto dinheiro fica com você. Você não improvisa, não adivinha, você decide. Esse ato de planejamento mensal coloca você em uma posição de liderança sobre suas finanças. Você não precisa de horas, você precisa de honestidade. 10 ou 15 minutos bem focados podem mudar todo o seu mês. O segundo elemento é estabelecer um teto de gastos, não um desejo. Um teto é um limite que não é negociado emocionalmente. Se o dinheiro alocado para uma categoria acabar, acabou, você não compensa com cartão, não justifica e não empurra para o mês seguinte. Esse simples ato treina você no autocontrole real. Não pune, educa e com o tempo você descobre que pode viver muito bem dentro de limites claros. O terceiro elemento do plano é criar uma reserva de segurança. Você não pode sentir controle se vive no limite, por isso, uma parte do seu dinheiro deve ir, sem discussão, para um fundo que o proteja de imprevistos. Não é riqueza, é estabilidade. E a estabilidade é a base sobre a qual se constrói todo o resto. Quando você sabe que uma despesa inesperada não vai desestabilizá-lo, você toma melhores decisões e gasta com menos ansiedade. O quarto elemento é uma breve revisão semanal. Você não precisa ficar obcecado com dinheiro, mas também não pode ignorá-lo. Uma vez por semana, você revisa seus gastos, compara com seu plano e faz pequenos ajustes. Essa revisão evita que pequenos erros se transformem em grandes problemas. A consistência vence a intensidade e esse hábito semanal é o que mantém o controle ativo. Agora, quero falar sobre algo fundamental: o estilo de vida. Muitas pessoas controlam seus gastos por um tempo, mas depois se sabotam aumentando seu nível de gastos cada vez que ganham um pouco mais. Você não vai cometer esse erro. Cada aumento de renda deve ser dividido conscientemente. Uma parte para melhorar sua vida, outra parte para fortalecer seu futuro. Dessa forma, você aproveita o presente sem hipotecar o amanhã. Esse plano também exige que você redefina o que significa se dar um prazer. Um prazer planejado não quebra seu sistema, ele o reforça. O problema não é gastar com prazer, o problema é fazê-lo sem consciência. Quando você aloca dinheiro para o prazer, elimina a culpa e evita os excessos. O prazer controlado é sustentável. O prazer impulsivo é caro. À medida que você aplica esse plano, você notará algo poderoso. Sua identidade começa a mudar. Você não é mais alguém que tenta se organizar, você é alguém que se organiza. Você não diz mais, espero que dê certo, você diz, isso está dentro do meu plano. E essa forma de falar reflete uma forma de pensar. O controle externo cria controle interno. E o controle interno se reflete em todas as áreas da sua vida. Quero que você se lembre disso. Você não precisa de perfeição, precisa de progresso. Haverá meses melhores que outros, haverá erros, mas enquanto você mantiver o sistema, estará sempre avançando. O verdadeiro fracasso financeiro não é errar, é abandonar o controle. Você não vai desistir porque agora sabe que o controle é a fonte da sua tranquilidade. Quero que você pare um momento e olhe com honestidade para o ponto em que você se encontra agora. Não no início deste plano, mas depois de ter percorrido essas ideias. Você não pode mais dizer que não sabe o que fazer. Você não pode mais dizer que o problema é externo. Hoje você tem clareza e a clareza traz responsabilidade. Porque uma vez que você vê o caminho, ignorá-lo se torna uma decisão consciente. Controlar seus gastos não é mais uma técnica financeira. É uma declaração de caráter. É dizer a si mesmo que você não vai viver reagindo, que não vai continuar improvisando, que não vai permitir que o dinheiro controle sua vida. A partir de agora, você decide, você planeja, você governa e essa mudança, embora silenciosa, é profundamente poderosa. Lembre-se disso. O dinheiro amplifica o que você já é. Se você é desorganizado, mais dinheiro trará mais desorganização. Se você é disciplinado, mais dinheiro trará mais liberdade. É por isso que o controle sempre deve vir antes do crescimento. Primeiro você se torna a pessoa capaz de administrar o dinheiro. Depois, o dinheiro começa a ficar com você. Essa sequência nunca falha. Tem funcionado há gerações e continuará funcionando para quem tiver a coragem de aplicá-la. À medida que você controla seus gastos, você começa a notar algo que vai além do financeiro. Sua mente se torna mais clara, seu estresse diminui, suas decisões melhoram, porque a ordem externa cria ordem interna. Você não carrega mais a ansiedade
ansiedade constante de não saber se vai dar certo. Você não vive mais com a sensação de estar sempre começando do zero. Você começa a construir passo a passo, mês a mês. E quero que você entenda algo importante: ninguém vai obrigá-lo a controlar seus gastos. Não o governo, não sua empresa, não sua família. Essa decisão só pode vir de você. Por isso o título é claro e direto. Obrigue-se, não como punição, mas como compromisso, como um ato de respeito ao seu futuro, como uma promessa que você faz a si mesmo quando ninguém está olhando. Não espere o momento perfeito. Não espere ganhar mais. Não espere chegar ao fundo do poço. Comece agora com o que você tem, de onde você está. O controle financeiro não requer grandes somas, requer consistência. E a consistência aplicada pelo tempo suficiente produz resultados inevitáveis. Cada gasto que você controla hoje é tranquilidade amanhã. Cada decisão consciente é um passo em direção à liberdade. E a cada mês em que você mantém esse sistema, você se torna alguém mais forte, mais confiante e mais dono da sua vida. Essa é a verdadeira riqueza, a capacidade de escolher sem medo. Portanto, a partir de hoje, não se pergunte se deve controlar seus gastos. A pergunta correta é: que tipo de vida quero construir? Porque sua resposta se refletirá com absoluta precisão na maneira como você administra seu dinheiro. Obrigue-se a controlar seus gastos e verá como, pouco a pouco, você começará a controlar seu destino. Se isso que você ouviu aqui fez sentido para você, então não adianta só entender, você precisa aplicar. Por isso, eu deixei na descrição um material prático com um passo a passo simples para você desenvolver autocontrole e parar de se sabotar no dia a dia. Se você realmente quer mudar isso na sua vida, começa por lá. E se esse vídeo te trouxe algum insight, comenta aqui embaixo o que mais mexeu com você. E se você quer mais conteúdos assim, se inscreve no canal,